Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças e economia portuguesa. E agora também irei incluir fatores políticos que considero serem importantes. Hoje vamos começar pela Nvidia, que chegou a ser a empresa mais valiosa do mundo, tendo triplicado o seu market cap nos últimos 12 meses, mas rapidamente deixou para terceiro lugar após a recente queda. Aliás, a empresa cresceu tanto e tão rápido que agora começam a ter outro tipo de problemas do seu sucesso, que é vários engenheiros estão-se a reformar mais cedo e irem-se embora porque as suas stock options valorizaram muito e agora valem vários milhões de dólares. Mas daqui vemos que uma coisa é certa, os investidores estão claramente a investir e a depositar uma enorme confiança na visão da inteligência artificial. Apesar desta confiança por parte de vários investidores, a implementação desta tecnologia traz várias preocupações tanto a nível de segurança como também de proteção de dados. E foi por esta mesma razão que a Lei Europeia dos Mercados Digitais, que visa a combater algumas destas preocupações, fez com que a Apple tivesse de atrasar o lançamento do seu novo sistema de inteligência artificial na União Europeia, o que, não é algo positivo para a empresa. E ainda relacionado com este tópico, a Meta também teve de cancelar os seus planos relacionados com a inteligência artificial na Europa, em que pretendia utilizar os conteúdos publicados por nós, os utilizadores europeus, para treinar o seu sistema de inteligência artificial Llama 3. Por outro lado, é bom que haja mecanismos que protejam os nossos dados pessoais, mas por outro, também corremos o risco de ficarmos atrasados comparativamente a outros países, como o caso dos Estados Unidos. Contudo, mesmo com estes imprevistos, a Apple continua a arranjar formas de expandir o seu ecossistema de inteligência artificial e está em negociações com a Meta sobre a implementação do Llama 3 nos seus dispositivos. Isto será importante para penetrar mercados com regulamentação complexa, como é o caso da China, onde o ChatGPT apresenta algumas proibições. Mas caso esta parceria aconteça, a Apple poderá oferecer assinaturas premium que enriquecem a experiência do utilizador e, mais importante, abrem novos fluxos de receita para a empresa, o que pode talvez contribuir para a valorização da ação. Ainda assim, apesar da inteligência artificial estar neste momento no seu pico de popularidade e investimento, continuamos ainda a ter exemplos práticos como esta tecnologia ainda não é uma solução, e reforço a palavra ainda. Um exemplo disto é este da McDonald's, que anunciou que abandonou o seu projeto de implementar um sistema de inteligência artificial nos drive-thrus depois de ter estado em testes com a IBM desde 2021. Também não deve ser difícil de perceber o porquê. Imaginem a frustração que deve ser repetir o pedido continuamente por um robô várias vezes porque ele não nos percebe. E por falar em novidades do mercado norte-americano, esta semana tivemos os earnings da FedEx, Micron e Nike. Pelo menos estas suas empresas que eu destaco aqui nos earnings recentes, que acho que vale a pena olharmos se o relato dos ganhos foi superior ao esperado. No caso da Nike, tal como podes ver, está de olho nos Jogos Olímpicos de Verão, pois acredita que os seus novos lançamentos aliados a campanhas de marketing poderão aumentar as suas vendas. Agora, no caso da Micron, inclusive os analistas esperam resultados de vendas fortes, uma vez que a Micron é parceira da Nvidia no fornecimento de chips, por isso poderá aqui afetar positivamente no relato dos ganhos. Agora passamos para a Europa, e no último episódio vimos como a China não tinha gostado das tarifas à exportação dos seus carros elétricos. No entanto, a União Europeia já recuou e diz estar disponível para dialogar e chegar a um consenso. Isto mostra como o mercado dos veículos elétricos é incerto e muito facilmente afetado pela regulamentação e que, portanto, devemos ter cuidado mesmo quando olhamos para as melhores empresas dentro deste setor. Já agora, por falar em tensões entre a Europa e a Ásia, continuamos a observar o afastamento entre a Rússia e o Ocidente. Isto porque a Rússia assinou um acordo de assistência mútua com a Coreia do Norte que prevê a ajuda militar em caso de agressão. Na prática, isto significa que caso as tensões entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul escalem e os países entrem em conforto, então a Rússia poderá intervir militarmente neste conflito. Isto já será uma situação bastante perigosa que pode levar o mundo a uma guerra. Aliás, poucos dias depois deste acordo, os Estados Unidos enviaram um porta-aviões para participar nos exercícios militares da Coreia do Sul. E não nos podemos esquecer que são este tipo de conflitos que criam quebras nas cadeias de abastecimento mundiais que geram uma potencial inflação. Daí ser muito importante nós rentabilizarmos o nosso dinheiro e não vermos as nossas poupanças a desvalorizar cada ano que passa. Falando agora sobre Portugal, temos que falar sobre o caso polémico das gêmeas que receberam um tratamento de 4 milhões de euros no Hospital de Santa Maria. O que, pelos vistos, a mãe das gêmeas referiu na comissão de inquérito que, afinal, tudo o que disse no famoso vídeo que gravaram dela era mentira, ou seja, que afinal os médicos não receberam ordens de cima depois dela ter falado com a nora do Presidente da República. Se calhar bebeu uns copos a mais nesse dia e começou a dizer umas coisas sem sentido, mas quem sabe. Mas bem, de qualquer das formas vamos passar a um tópico muito mais interessante, que é o facto de termos uma nova funcionalidade dos bancos em que agora permitem transferir dinheiro recorrente ao número de telemóvel, em vez do tradicional IBAN. E isto será feito através do mecanismo SPIN. Destaco outra notícia positiva em que o Parlamento aprovou o fim das portagens nas Execute. Contudo, esta medida entrará em vigor apenas em 1 de janeiro de 2025. Além disso, também foram aprovadas novas medidas que entrarão em vigor em janeiro de 2025 e uma delas é referente ao aumento da
redução da renda da casa no IRS, que será alargado dos atuais 600 euros para 800 euros. E aproveito também para destacar a medida no âmbito do IVA da luz, que será duplicada a parcela do consumo mensal de eletricidade, que será sujeita à taxa reduzida de IVA de 6%. Agora, em relação à habitação, os juros do crédito à habitação continuam a descer pelo quarto mês consecutivo, atingindo o valor de 4,556%, representando uma descida de 5 pontos base face a abril. Já numa perspectiva negativa, o número de desempregados subiu para 8,50% no mês de maio. Além disso, segundo um estudo, 62% dos portugueses declararam ter dificuldade em pagar as suas despesas básicas. Isto deve-se principalmente ao peso da habitação no orçamento das famílias portuguesas, que tem vindo a aumentar consistentemente. Aliás, o preço das casas registrou um aumento de 7% no primeiro trimestre deste ano, tendo até começado a afastar investidores internacionais, que compraram menos de 17,60% das casas quando comparado com o mesmo período de 2023. E para combater o problema do acesso à habitação, que temos que pensar em soluções, a cidade de Barcelona vai terminar todos os alojamentos turísticos, anunciado a conversão de 10 mil propriedades turísticas em residências, e pretende fazer isto em 4 anos. Talvez Portugal possa aprender alguma coisa com esta medida e veremos como é que os nossos políticos reagem. Agora, por falar em medidas interessantes, de 21 empresas que testaram a semana de 4 dias de trabalho, apenas 4 delas vão voltar atrás com a medida. Significa que os funcionários são mais eficientes no trabalho quando trabalham menos horas. Isto porque hoje em dia as pessoas dão muito valor ao equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho e o facto de quererem ter tempo de qualidade para passar com a família. Neste sentido, é cada vez mais importante invertermos o sentido do sistema e termos o nosso dinheiro a trabalhar para nós enquanto dormimos. Para terminar, a 28 de junho temos o indicador PCE Deflator, que é uma medida que avalia o aumento dos preços médios dos Estados Unidos para o consumo pessoal doméstico. Por outro lado, relativamente à taxa efetiva da Fed, o alvo continua nos 5,25, 5,50, mas há uma grande probabilidade deste alvo baixar para os 5 a 5,25 na reunião da Fed a 18 de setembro. E por último, os portugueses continuam a redirecionar as suas reservas de emergência, pelo menos dos certificados da Forro, para outros investimentos, tendo estes seguido uma tendência decrescente desde outubro de 2023. Esta perda de interesse aconteceu depois da série E ser substituída pela série F, que apresenta uma taxa de juros mais baixa. Deixem nos comentários o que acharam sobre estas notícias, em que obviamente algumas são mais preocupantes que outras, mas espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.